Testando, 2, 3. Boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus fala aí de pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus, ele está voltando, amados. A gente vê os sinais na terra, sinais no clima. E Jesus fala, né, que isso é só o princípio das dores. Rumores de guerra, a apostasia, o esfriamento da fé, a falta de amor pelo próximo. A gente vê que está tudo aí se cumprindo. Mas Jesus fala que tudo isso era necessário que acontecesse. E ele fala que a gente tem que estar preparado. É preparado espiritualmente. E o tema aqui hoje, ele é um pouco meio polêmico. Principalmente nessa nação. E fala sobre a religião. Qual a verdadeira e a falsa religião. E falar de religião hoje, para muitas pessoas, acha que é intolerância. Mas a palavra de Deus, ela fala qual a verdadeira religião e qual é a falsa religião. Dentro da Escritura tem. O próprio Senhor Jesus deixou bem detalhado na sua palavra qual que é a verdadeira religião e qual é a falsa religião. Nós vamos meditar aqui em 2 Reis, capítulo 17. E fala da queda de Samaria. No 12º ano do reinado de Acais, rei de Judá, Oséias, filho de Ela, tornou-se rei de Israel. Reinou 9 anos em Samaria. Fez o que é mau aos olhos de Javé, mas nem tanto como os reis de Israel que vieram antes dele. Salmanassar, rei da Síria, atacou Oséias, que teve que submeter e pagar tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias o traía, pois havia mandado embaixadores a So, rei do Egito. E deixou de pagar o rei da Síria o tributo anual. O rei da Síria mandou prendê-lo e deixá-lo acorrentado na prisão. Em seguida, o rei da Síria subiu contra toda a terra, atacou Samaria e a sitiou por 3 anos. Ao 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Os israelitas foram levados para Ala, às margens do rio Habor, em Gozã, e também para as cidades da Média. Tudo isso aconteceu porque os israelitas pecaram contra Javé, seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e libertado da opressão do faraó, rei do Egito. Eles adoraram outros deuses e seguiram os costumes das nações que Javé havia expulsado diante deles. Costume que os reis de Israel tinham criado. Os israelitas fizeram contra Javé, seu Deus, coisas que não deveriam ter feito. Construíram lugares altos em todas as suas cidades, tanto nas torres de vigia como nas cidades fortificadas. Levantaram para sua devoção colunas sagradas e as eras sobre todas as colinas altas e debaixo de toda a árvore frondosa. Queimaram incenso em todos os lugares altos, como faziam as nações que Javé havia expulsado diante deles. Cometeram ações mais, provocando a ira de Javé, adorando os ídolos, embora Javé tivesse dito, não façais isso. Javé já havia chamado a atenção de Israel e de Judá, por meio de todos os profetas evidentes, dizendo, voltem atrás de seus maus caminhos, e obedeçam aos meus mandamentos e legislações, de acordo com toda a lei que a lei seus pais lhe transmitir por meio de seus servos os profetas. Então aqui, o povo de Israel, israelitas, levantaram lugares altos, ídolos, altares idólatras, dentro da nação de Israel. E hoje a história se repete nessa nação. Cada nação levanta um padroeiro. Essa nação levanta uma deusa,
uma padroeira. Cada nação levanta um ídolo. Essa nação levantou a Aparecida, a rainha do céu e da terra, misturando com Maria. Maria não tem nada a ver com a Aparecida. Isso é doutrina de homens. Levantaram uma deusa. Você vai lá no México, levantaram o Guadalupe. Na minha cidade, levantaram a Conceição. Cada cidade levantaram um ídolo. O primeiro mandamento, o Senhor fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e toda a sua alma. Não farás imagens de escultura, nem no que está no céu, nem na terra, nem nas águas, e o que está debaixo da terra. Pois sou um Deus zeloso, que puro com iniquidade de terceira até a quarta geração. Mas pratica misericórdia até 1000, os que obedecem aos meus mandamentos. Olha o que o Senhor fala no primeiro mandamento: não faça ídolos, não faça imagens, nem de homens, nem de anjos, nem de santos, nem os que estão vivos, nem os que estão mortos. Não faça ídolo nenhum, nem preste culto, nem homenagem a eles. Pois sou um Deus zeloso. O que é Deus zeloso? Um Deus ciumento. Você sabia que Deus tem ciúme de você? Deus é tão amor que Ele tem ciúme de você. Olha o que Ele fala: sou um Deus zeloso. Ciumento. Deus é ciumento. Deus tem ciumento que Ele não quer te perder. Ele quer a tua salvação para que você viva a vida eterna com Ele. Olha só o amor de Deus. Ele é Deus zeloso. Ele zela. Sabe que quando você pega uma galinha, quando vai proteger os seus pintinhos debaixo das asas? É assim Deus. É assim Deus. Ele zela. Ele abre suas asas. Por isso que às vezes Ele permite você ser castigado. Porque Ele te exorta, por amor a você, por amor à sua alma. Por isso que Ele fala: abandona os ídolos. Abandona os deuses. Reconheça somente Jesus Cristo como Senhor. Adorar somente ao Deus vivo. Cada nação levanta uma. Cada cidade levanta uma. A história se repete, assim como o povo de Israel fazia. Cometendo os mesmos erros que o povo de Israel cometeu nessa nação. Levantaram uma padroeira. Lá no México é Guadalupe. Você vai na Índia, Shiva. Você vai no Japão, é Buda. Você vai lá no Islã, no Irã, é Maomé, profeta. O Espírita levanta Allan Kardec, Chico Xavier, são profetas, mas morreram. Mas Jesus não. Jesus morreu, ressuscitou, venceu a morte e está lá no céu, aguardando o grande dia para Ele vir buscar a sua igreja. Jesus está vivo, Jesus não está morto. Jesus está vivo. Todos esses homens morreram. Maomé, Oséias, Maomé, Chico Xavier, Allan Kardec. Todos esses homens morreram. Todos aqueles que deram sua vida para o Evangelho, os santos, os mártires, estão mortos, aguardando o grande dia. Os seus corpos não estão, aguardando a ressurreição. Obrigado. Então, meus amados, o povo tem que despertar e abandonar os ídolos. Ídolos que não podem fazer nada por você, mas Jesus sim, porque Jesus está vivo, com grande poder e glória. A gente vê aqui que o povo de Israel cometeu os mesmos erros que essa nação e a Israel de hoje comete. Se você falar bem de Israel hoje, está cheio de abominação lá dentro. Para quem não conhece. Ah, mas é a Terra Santa. Santa onde? Só tem guerra. A Jerusalém Santa é a Jerusalém Celestial. É a promessa de Deus para nós, Jesus. É a Jerusalém Celestial. Não é essa Jerusalém terrena. Estão brigando por um pedaço de terra. Estão brigando por um pedaço de terra. Essa nação é uma coisa. Lutaram pela pátria. Política dividiu o povo.
Ficar na frente dos quartéis, o exército não fez nada. O pessoal colocando com uma pátria terrena. Não lute por uma pátria terrena, mas lute pela pátria celestial. Essa é a promessa do Senhor Jesus para nós. Não é neste mundo. Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Satanás ofereceu, lá em Lucas 4, todos os reinos do mundo para Jesus. Jesus não se submeteu a ele. Se prestarem diante de mim, darei todos os reinos do mundo. E Jesus não se curvou diante de Satanás. Então quem domina o mundo hoje é Satanás. É o filho da perdição. E já perdeu na cruz do Calvário. É um derrotado. Ele já está derrotado. Só que pouco tempo lhe resta. E ele quer levar multidões. E Jesus fala, arrependa-se. Converta-se os maus caminhos. Reconheça Jesus, o Filho de Deus, aquele que deu sua vida pelos nossos pecados. A expiação pelos nossos pecados. Ele é a expiação. Isaías 53 fala do servo sofredor. Fala de Jesus. É só ler Isaías 53. Por isso é importante, amado, ler as Escrituras, para não ser enganado pela religião. Muitas vezes, os religiosos não pregam tudo que está escrito aqui. Só prega o que convém a eles. Leia, prove, medite a palavra, e você vai ver como que Deus vai te mostrar quanto você foi enganado pela religião. É por isso que eu falo esse tema. Qual a verdadeira religião e a falsa religião? Cada religião tem um ídolo. A maioria das igrejas evangélicas hoje prega o quê? Dinheiro, mamão. Só prega prosperidade. É Deus mamão, Deus dinheiro. O catolicismo fala de Jesus, mas ao mesmo tempo prega Aparecida, uma deusa. Um ídolo levantado por mãos de homens. Um pedaço de gesso encontrado dentro de um rio. Deus fala, não faça imagens, nem no que está no céu, nem nas águas, nem debaixo da terra, nem na terra. São ídolos feitos por alguém. Homens fez. Deus não habita nesses ídolos. Deus quer habitar no seu coração, na sua vida, pois você é o templo do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em imagens feitas por mãos de homens. Salmo 115 fala, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos e não apalpam, tem pés e não anda, tem ouvidos, mas não ouve. Som nenhum emite sua garganta, se tornam semelhantes aos que fazem, aos que vendem e aos que seguem. Olha a maldição do primeiro mandamento. Mas Jesus, ele quer quebrar essa maldição hoje. Se você se arrepender, se você abandonar esses ídolos e não cometer os mesmos erros que o povo de Israel cometeu, ainda há tempo de voltar para o Senhor, ainda há tempo para se arrepender dos maus caminhos. Ele fala, aquele que buscar minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei e curarei a sua terra. Deus é amor e misericórdia ainda, amados. Só que dele, ele é justiça também. Ele vai derramar juízo sobre a terra. Tudo que estamos vivendo, acontecendo, ele está deixando sinais. O povo despertar. Se arrependam. Se convertam. Entregue seus caminhos ao Senhor. Uma palavra do próprio Senhor. Vou continuar aqui. Eles, porém, não obedeceram e foram mais teimosos ainda do que seus pais, que não creram em Javé seu Deus, desprezaram suas legislações e a aliança que havia feito com seus antepassados, e como advertência que lhe havia feito correr atrás de ídolos, vazios esvaziaram imitando as nações vizinhas, coisas que Javé havia proibido, abandonaram todos os mandamentos de Javé seu Deus, fabricaram um ídolo de metal fundido, os 2 bezerros de ouro, fizeram uma a Zerá, adoraram todo o exército do céu e prestaram culto a Baal. Passaram pelo fogo seus filhos e filhas, praticaram adivinhação,
espiritismo e magia. Praticaram adivinhação e feitiçaria. A maioria hoje que segue os ídolos pratica adivinhação e feitiçaria. Está sendo enganado por espíritos enganadores. Você está adorando os demônios e você não sabe. Venderam-se para praticar o mal diante de Javé, provocando-lhe a ira. Javé então ficou irritado com Israel e o atirou para longe. Restou apenas a tribo de Judá. Também Judá não obedeceu aos mandamentos de Javé, seu Deus. Seguiu as regras de Israel. Por isso Javé desprezou toda a descendência de Israel. Ele a humilhou, entregou aos saqueadores, e por fim atirou para longe de si. Quando Javé separou Israel da casa de Davi, Israel proclamou a rei Jeroboão, filho de Nabate. Mas Jeroboão afastou Israel de Javé e o levou a cometer um grande pecado. Os israelitas seguiram pelos mesmos pecados que Jeroboão havia cometido e não se afastaram deles. Finalmente Javé afastou Israel da sua presença, conforme havia anunciado por meio de seus servos, os profetas. Exilou os israelitas de sua terra para a Síria, onde até hoje se encontram. É a mesma coisa com essa nação. Se o povo não se arrepender, Deus vai se afastar. Se o povo não se arrepender dos ídolos, Deus vai se afastar. Olha aí, caímos na mão de um ímpio. Olha como é que está a nossa nação. Estão destruindo as nossas riquezas, roubando. Saqueando o seu dinheiro suado nesses impostos absurdos que eles cobram. Demais. Uma nação que cobra impostos demais não prospera. Se torna uma desgraça. Fala na palavra. Nação que cobra impostos demais, ela se torna uma desgraça. Olha aí que nós passamos hoje. Por causa do quê? Porque o povo fica idolatrando não só esses ídolos de gesso, de pau e de madeira, mas fica idolatrando homens. Fica idolatrando Bolsonaro, fica idolatrando Lula. Homens falhos, são pecadores, falhos, comedores de arroz e feijão como qualquer um de nós. São homens. Aí ficou aquela briga. O resto ficou brigando pela pátria, esperando o exército fazer alguma coisa. O exército é comandado por tenentes, sargentos, coronéis que fazem parte da maçonaria. Quem comanda essa nação é a maçonaria. Sabia disso? Eles não gostam de falar a verdade. Mas eles controlam essa nação. É a maçonaria. É o que dá ficar idolatrando político. Homens, ídolos, desobediência. Olha o que dá. Aí Deus permite que aconteça aí, ó, esse caos. Deus permite. Olha, já que o meu povo não se arrepende, já que eles preferem fulano, Beltrano, já tem Deus no fulano, mas não me adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito. Prefere adorar homens, prefere adorar os ídolos? Tá bom, vou permitir então. Tá aí. Porque o povo, em vez de buscar o Senhor, fica perdendo tempo com política, fica perdendo tempo com ídolos, que nada pode fazer. Mas o Deus vivo, Ele pode. Ele pode todas as coisas, porque nada é impossível para Ele. Então, é o que acontece. Aqui, ó, em 2 Reis 17, do 29 ao 41, fala aqui, ó. Cada nação, porém, fabricando seus próprios deuses, colocando nos templos e lugares altos que os samaritanos tinham feito. Cada nação fez isso na cidade em que morava. Essa nação é a mesma coisa. Levantaram uma rainha. Tu vai dentro da igreja católica, tem Aparecida, tem Maria, tem um monte. Cada cidade e município tem um padroeiro. Onde Deus mandou fazer imagem, escultura de homens,
A gente tem que adorar somente a Deus, ao Deus vivo. Quem morreu por você na cruz foi Jesus Cristo. Todos os santos que deram sua vida pelo Evangelho morreram, estão guardando o grande dia. A adoração é somente a Cristo. Quando você pede intercessão de quem já morreu, está pedindo intercessão de um morto. Está praticando espiritismo. Você está invocando os espíritos enganadores, que vai fazer milagres também. Você pode buscar diretamente ao Senhor, a Deus, através de Jesus. Porque em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 fala: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Advogado. Quem é o advogado? Jesus Cristo. 1 João, capítulo 2, versículo 1: filhinhos, se alguém de vós pecar, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo. Não é pecar deliberadamente, à vontade, você brincar com Deus. Mas quando acontecer por acidente e a consciência te acusar, você tem um advogado a quem recorrer, Jesus Cristo. Não é Maria. Maria não vai te advogar, nem aqui e nem na hora da morte, porque isso é doutrina de homens. Lá em Hebreus 9, 27 fala: ao homem ordenado morreu uma só vez, após a morte segue-se o juízo. Assim como Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados. Jesus Cristo não pode morrer de novo, já morreu, ressuscitou, venceu a morte. Ele já pagou pelos nossos pecados. Você não precisa pagar mais nada. Só basta que você se arrependa, ponha a sua vida em ordem e reconheça somente Jesus Cristo como o único Filho de Deus. É simples. Arrependa dos maus caminhos, abandone os ídolos e reconheça somente Jesus Cristo. A palavra diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então, se você hoje crê e se batizar, você será salvo. Você deixa de ser criatura e se torna filho de Deus. Muitas pessoas falam: todo mundo é filho de Deus. Tem uma igreja aí que apareceu, a igreja Mormon, que todo mundo é filho de Deus. Negativo. Nem todo mundo é filho de Deus. A palavra deixa bem claro: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer e for batizado, ele deixa o velho homem, deixa de ser criatura para se tornar um novo homem, nascer de novo, uma nova pessoa em Cristo. Aí ele deixa de ser criatura e se torna filho de Deus. Então nem todos é filho de Deus, mas aquele que buscar uma igreja séria, procure uma igreja séria mais próxima e fala: se eu quero ser batizado nas águas, eu quero se tornar filho de Deus, eu não quero mais ser aquela criatura velha, eu não quero mais ser aquele homem velho, eu quero ser um homem novo, eu quero vida nova. A palavra fala: aquele que crê e for batizado será salvo. Arrependa-se. Continuando aqui, você vê que cada nação levantou um ídolo, assim como as cidades também. Os da Babilônia fizeram uma estátua de Sucote, Benote. Os de Cuta uma de Nergel, os de Emate uma de Acima, os de Aba uma de Nebás, e a outra Tartaque. Os de Sefavaim queimavam seus filhos em honra aos seus deuses, Adrameleque e Anamaleque. Naquele tempo o povo queimava até seus filhos ao deus Moloque. Já pensou ter coragem de queimar os filhos aos deuses estranhos, sacrificando seus filhos? Olha que pecado. Hoje o povo continua o mesmo erro. A pessoa pega foto, pega roupa, vai lá em Aparecida e consagra a Aparecida, um ídolo, que está consagrando aquela pessoa a um espírito maligno. Olha só o que você está fazendo. Você só não está queimando do fogo, mas você está entregando aquela pessoa para um demônio. Está consagrando. Muitos, por falta de conhecimento da palavra, às vezes não sabem o que está fazendo,
Mas Deus, Ele não releva pela ignorância. Se a pessoa estiver na ignorância, Deus tem misericórdia. E Ele quebra a maldição, se arrepender. Mas muitos não estão na ignorância. Muitos sabem e preferem continuar na ignorância. Aí vai ver no grande dia, né? O juízo. Quem continua na ignorância e concorda, praticando esses rituais, consagrando demônios, não vai ter desculpa no grande dia. Não terá desculpa. O povo, por falta de conhecimento, acaba perecendo. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, e às vezes pela ignorância, por não conhecer as Escrituras, Ele é misericordioso para perdoar, se arrependerem. Por isso que fala o primeiro mandamento: são Deus zeloso, são Deus ciumento, oportuno. Porque Deus é ciumento. Olha o amor dele. É tão ciumento que Ele não quer que ninguém se perca. Arrependa-se. Não continue fazendo as mesmas práticas que o povo de Israel fazia. E essa nação continua fazendo. Também eram tementes a Javé. Estabeleciam dentre sua gente os sacerdotes dos lugares altos. Eram tementes a Javé, mas também cultuavam os seus deuses, conforme o costume das nações de onde tinham sido exilados. Ainda hoje seguem suas antigas normas. Não têm o temor de Javé e não agem de acordo com as legislações, normas, leis e mandamentos que Javé deu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Hoje o povo pode ver que muitas igrejas falam de Jesus, falam de Deus, mas ao mesmo tempo adoram seus deuses. Vou tirar um exemplo da igreja católica. Fala de Jesus, mas fica prestando culto para Maria, oração para Maria, devoção para Maria. É idolatria. Não se pode servir a dois deuses. A honra e a glória é só de Jesus. O culto só deve cultuar somente a Deus. Estão cultuando a Maria também. Mateus 6, 24, não se pode servir a dois senhores. Ou agrada um, desagrada o outro. Eu não posso vir chegar aqui e falar de Jesus e falar assim: eu sirvo a Aparecida também. Eu não posso fazer isso. Ou agrada ao Senhor, ou agrada uma senhora. Mateus 6, 24. Eu não posso servir a Deus e a mamão, Deus do dinheiro. É o que muitas igrejas evangélicas fazem hoje. A maioria, essas grandes denominações, só pregam dinheiro, só pregam prosperidade. Ou seja, pregando Deus mamão. Mas não prega arrependimento, não prega salvação, não prega cura, libertação. Não prepara o povo pelo que vai vir. Porque antes da volta de Jesus, o filho da perdição vai estar aí, no poder. Ou seja, ele já está aqui na terra, né? Os reis das nações já sabem quem é o anticristo, o filho da perdição, o homem do pecado. Eles já sabem quem é. Estão sendo enganados. Todos os reis estão sendo enganados. Esse dia eu estava pregando aqui faz um tempo, mas uns meses atrás, eu falei: Jesus está voltando. O cara falou que passou, Jesus já está aqui. Qual Jesus? O Jesus das Escrituras? Ou o Jesus desse século? Ou seja, o anticristo? Sabia que Satanás, a antiga serpente, ele vai imitar tudo de Jesus? Lá em Israel, ele vai imitar a entrada triunfal, assim como ele fez 2000 anos atrás. Olha como é que é o engano. Satanás está usando a religião para enganar o povo. É onde entra a verdadeira e a falsa religião. O ecumenismo religioso, a unificação das religiões, católica, evangélica, islamismo, judaísmo, budismo, hinduísmo. Tempo atrás teve uma reunião do Papa Francisco com vários líderes religiosos sobre as questões climáticas.
E a gente sabe que as questões esquemáticas são os princípios da dor que o Senhor Jesus deixou em Mateus 24. Ecumenismo religioso. Eles vão levantar uma falsa religião. Então qual é a verdadeira? A única verdadeira é Jesus Cristo. Lá em Tiago 1, 26 fala assim: a verdadeira religião é amparar os órfãos e as viúvas em suas necessidades, e não se corromper com os prazeres deste mundo, com as filosofias deste mundo, as filosofias de homens, e seguir a doutrina de Cristo. Essa é a verdadeira religião. É praticar o amor, a misericórdia pelo próximo, e não se corromper com este mundo, com os prazeres da carne. Essa é a verdadeira religião. Foi que Jesus ensinou. Jesus batia de frente com os religiosos da época. Vocês dão dízimo do endo, do cominho, não entram no reino e não deixam ninguém entrar. Eram os fariseus hipócritas da época, os religiosos da época. E hoje tem os fariseus e os religiosos de hoje, os hipócritas. Sabem da verdade, mas não pregam a verdade para os fiéis. Seja para o católico, seja para o evangélico, seja para o espírita, não pregam. Por quê? Porque eles fazem parte do ecumenismo. Estão aceitando. Eles estão aceitando a falsa religião. Vai adorar o Deus Sol. Jesus não é o Deus Sol. Jesus é o Sol da justiça. É diferente. O Sol é um corpo celeste. A Lua é um corpo celeste. As estrelas são um corpo celeste. O primeiro mandamento fala: não farás imagem escultura nem do que está no céu. Aonde está a Lua? Aonde está o Sol? Aonde está a estrela? No céu. Eu não posso fazer imagem do Sol, da Lua e da estrela e levantá-lo como Deus. Jesus não é o Deus Sol. Jesus é o Sol da justiça. Ele brilha mais que o Sol. O brilho de Jesus é mais que o Sol. Eu vou adorar o Sol? Eu vou me postar aqui diante do Sol? Estou praticando idolatria. Eu vou adorar aqui a Lua? Estou praticando idolatria. Eu vou adorar aqui as estrelas? Estou praticando idolatria. Deus é Espírito. Para adorar a Deus, você adora da sua casa, lá no quarto, em secreto, fechando a porta. Fecha a porta do teu quarto e ora em secreto que o Pai vai ouvir você, porque Deus é Espírito. Se arrependa, busque em Espírito, em verdade. Deus está buscando os verdadeiros adoradores, que o adorem o Pai em Espírito e em verdade. Simples. É simples o Evangelho. Por que a religião complica tanto? Aonde entra a verdadeira e a falsa religião. E no fim dos tempos, o ecumenismo vai usar da falsa religião para enganar, se possível, até os eleitos. Vigia, amados. Apocalipse 18:4, o Senhor fala: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados, pois já estão acumulados até o céu. Desde a terra até o céu, como o louvor falou aqui. Desde a terra até o céu. A iniquidade. A grande Babilônia. As pessoas estão presas no engano e nem sabem. Porque falta de conhecimento. Mas o Senhor Jesus quer abrir hoje o teu entendimento. Quer que você enxergue a verdade. E que você não seja enganado pela essa falsa religião que vai se levantar no fim dos tempos. Olha que interessante aqui. Temiam a Javé, mas também cultuavam seus deuses. Aí está lá, o cristianismo está misturando com o islamismo, com o judaísmo. Está misturando com o budismo, com o hinduísmo. Peraí. A gente tem que adorar somente ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Por que eu vou adorar esses ídolos? Cada nação levanta um. Aonde vai reunir todos os religiosos e formar uma religião única. Aí o anticristo vai ter poder político, econômico e religioso.
pode ter tecnologia na mão. Aí onde entra a besta do Apocalipse, o filho da perdição, o homem do pecado, que já está aqui, nessa terra, esperando que se manifeste, esperando ser revelado ao mundo. Aí o mundo é criado caos, eles criam o caos de propósito, o próprio sistema, para trazer a nova ordem. Né? Exatamente. O mundo jaz no maligno. Jesus fala em João 14:30: eu irei para o Pai, mas virá um príncipe que não tem nada de mim. Jesus falou para os discípulos: eu irei para o Pai, mas virá um príncipe que não tem nada de mim, o chefe desse mundo. Olha o engano. Se arrependa. Busque o Senhor Jesus enquanto se pode. Reconheça. Creia. Por todo aquele que crê e for batizado será salvo. Se torne filho de Deus. Deixe de ser criatura. Se torne um novo homem, uma nova mulher. É tempo ainda. Então você vê aqui, eles continuaram fazendo os mesmos erros. E hoje se repete. Não mudou. Só mudou os tempos. Nós estamos num mundo mais moderno, onde tudo pode. Não. Deus entende. Não, eu posso continuar no homossexualismo, que Deus me entende. Eu posso continuar no adultério, que Deus me entende. Eu posso continuar na minha religião, que Deus me entende. Eu posso continuar adorando os ídolos, que Deus me entende. Negativo. No dia do juízo não vai ter essa que Deus me entende. Você vai ser julgado conforme cada um as suas obras. Jesus, ele veio como cordeiro, mas ele virá como leão para julgar as nações. Deus não vai te entender no grande dia. Não vai ter mais desculpa, não vai ter como mais voltar atrás. É tempo de fazer agora. É tempo de se consertar agora. Porque depois no grande dia não tem mais jeito. Ali vai ser separado os bodes e as ovelhas. Os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Os bodes serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde o fogo não se apaga. Mas as ovelhas à direita, vindes a meu Pai, para viver a eternidade. Deus vai separar, Deus já está separando. Deus já está separando o bom do mal, o joio do trigo. Deus já está separando aqui, para quando tiver o arrebatamento ele levar o trigo e o joio ficar. Para sofrer as consequências pela desobediência e por rejeitar o amor à verdade. É tempo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Quem estiver aí prestando atenção na pregação, vai anotando as passagens. Vai anotando, vai meditando em casa, pede a orientação do Espírito Santo. O próprio Espírito ensina. O próprio Espírito do Senhor ensina. Olha que o apóstolo Paulo fala, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ele fala aqui, ó. Do versículo 8. Então será revelado o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro da sua boca, e o reduzirá a nada com a manifestação da sua vinda gloriosa. A chegada do ímpio, o anticristo, será marcado pelo poder de Satanás, com todo tipo de milagre, sinais e falsos prodígios, e com toda a sedução que a injustiça exerce sobre os que se perdem, sobre os que rejeitam, por não terem aceito o amor à verdade, que os teria salvo. Eis porque Deus manda esse um poder sedutor e enganador, para que acreditem na mentira, e sejam julgados todos que não acreditaram na verdade, mas preferiram a injustiça. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 8 em diante. Do 8 ao 12. Por quê? Porque rejeitaram a verdade,
as pessoas continuar rejeitando a verdade, continuar adorando os ídolos, não abandonar e reconhecer somente Cristo, crer e for batizado, somente a Ele a honra, todo poder e glória. Porque foi Ele que Ele morreu pelos nossos pecados. O famoso Emanuel, Deus conosco, mencionado em Isaías 7, pelo rei Acás, pelo profeta Isaías. Emanuel, que significa Deus no meio de nós. O próprio Deus. O Pai e o Filho é um só. Jesus não fazia nada sem a autoridade do Pai. Tudo que ele fazia pela vontade do Pai, ele não fazia nada pela vontade dele. Ele fazia tudo pela vontade do Pai. O próprio Deus no meio da gente. E o povo ainda continua rejeitando. Por falta de conhecimento. Mas Deus não se eleva pela ignorância. Se arrependerem quanto pode. Procure, amado, ler as Escrituras. Não deixe ser enganado. Leia a palavra, medite, que o Senhor vai revelar a você. Glória a Deus, aleluia. Batalha de manhã, Então, é tempo do povo buscar a face do Senhor enquanto se pode. Eu vou ler aqui em Atos dos Apóstolos 17. Olha que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. pega tudo. Atos dos Apóstolos 17, versículo 16 em diante. Enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se revoltava ao ver a cidade cheia de ídolos. Por isso, debatia na sinagoga com os judeus e com os adoradores de Deus. E na praça pública falava a qualquer hora do dia com os que por apareciam. Também alguns filósofos, epicureus, estoicos, conversavam com eles. Um diziam: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros diziam: parece um pregador de divindades estrangeiras. Isso porque Paulo anunciava Jesus e a ressurreição. Tomando Paulo consigo, eles levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber qual é a nova doutrina que você está apresentando? Pois as coisas que você diz são estranhas para nós, e por isso queremos saber o que significam. Realmente todos os atenienses, lá em Atenas, e os estrangeiros aí residentes, não passavam tempo em outra coisa, senão em contar ou escutar as últimas novidades. De pé no meio do Areópago, Paulo disse: atenienses, em tudo que vejo vocês são extremamente religiosos. De fato, passando e observando seus lugares de culto, encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, aquele que vocês veneram sem conhecer, é esse que eu anuncio. Olha o que ele fala: ao Deus desconhecido. Eles adoravam o Deus desconhecido, mas ao mesmo tempo adoravam os deuses estrangeiros, os ídolos de Atenas. Efésios, lá em Efésios, o livro de Efésios. A Diana dos Efésios. Sabe quem que é essa Diana dos Efésios, nos dias de hoje? É a Mulher Maravilha que o pessoal assiste, os Vingadores. Sabia? Aí as crianças assistem: ah, Mulher Maravilha. A deusa Diana. Diana dos Efésios, é uma deusa de Atenas. E Paulo era contra esse ídolo. Aí os pais deixam a criança assistir os Vingadores. Fica lá assistindo o desenho da Mulher Maravilha. Ah, Mulher Maravilha. A criança está sendo enganada. Meu Deus, olha o que os pais fazem sem saber. Está adorando a Diana. Um espírito enganador. Cuidado que seus filhos assistem os filmes e desenhos. Está adorando os ídolos, não sabe. Continuando aqui, Paulo disse: atenienses, em tudo que vejo vocês são extremamente religiosos. De fato, passando observando seus lugares de culto, encontrei até um altar com a inscrição Deus desconhecido. Pois bem, aqueles que vocês veneram sem conhecer, é o que eu anuncio.
O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. O Senhor do céu e da terra não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha o que o Senhor fala. O Senhor que fez o céu e a terra não habita em templos feitos por mãos de homens. Você imagine num ídolo. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele é quem todos dá vida, respiração e tudo mais. Agradeça pela vida que você tem. Agradeça pelo ar que você respira, porque é Deus que te dá. É o Deus do céu e da terra. Agradeça pelo pão de cada dia, pelo trabalho, porque é o Deus que fez o céu e a terra que te dá. Não é os ídolos. Deus só, Ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, fixando os tempos anteriormente estabelecidos e os limites da habitação nela. E assim fez para que buscasse a divindade, e ainda que fossem apalpadelas, se esforçassem para encontrá-la. Pois Deus não está longe de cada um de nós, já que nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns de seus poetas aliados disseram, pois também nós somos da estirpe dele. Portanto, se somos da estirpe de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, modelados pela arte e imaginação humana. Deus, porém, não levando em conta o tempo da ignorância, agora convida todos os homens em toda parte para que se arrependam. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Não levando tempos da ignorância, convida a todos em toda parte para que se arrependam. Se arrependam dos ídolos e reconheça somente ao Deus vivo, que fez o céu e a terra. Tudo foi feito para Ele, e sem Ele nada teria sido feito. Tudo é para Ele, são todas as coisas. Se você ler aqui no livro de João, ó, João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 1 fala que no princípio existia a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e Deus era a palavra. No princípio ele estava junto com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada teria sido feito. Simples, né? A palavra já estava desde o princípio. A palavra que um dia se tornou homem no meio de nós, semelhante a nós, como fala em Isaías 53, o servo sofredor. Tudo foi feito para ele, e sem ele nada teria sido feito. Interessante, né? Aí você vai aqui em Gênesis, ó. Gênesis 1, 26. Glória a Deus, aleluia. Aí ele fala aqui, ó. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Olha o que ele fala, façamos. Ele não fala eu fiz, façamos, o verbo façamos. Então Deus não estava sozinho, a palavra estava com ele, porque ele é a palavra, e tudo ele fez. Que haja o céu e houve o céu, que haja as estrelas e houve as estrelas. E um dia se fez homem no meio de nós, a palavra se fez carne. A sua sombra poderosa sobre uma serva, uma mulher temente a Deus. A virgem mencionada em Isaías 7. O sinal miraculoso de Yahvé. Eis que uma virgem dará luz a um filho, e será chamado de Emanuel, Deus conosco. O próprio Deus no meio de nós. Aí você vai lá em Mateus 1,
Ela fala do nascimento do Messias, através da Virgem, através de José, que conheceu a Virgem, descendente de Davi. José é a descendência real de Davi. Por isso que eu falo, Jesus, ele veio da linhagem real de Davi por parte humana, mas divina veio pela parte do Espírito Santo sobre a Virgem. Por isso que quando nasceu a criança, José em nenhum momento teve relação com ela, não a coabitou, até que a criança nascesse. Até que nascesse o Salvador de toda a humanidade. Aí depois Maria teve uma vida normal com José, teve outros filhos, filhas. Então Jesus é o primogênito, o primeiro. Quando o povo do Antigo Testamento, Israel, o que eles faziam para espiar os pecados? Eles pegaram a primeira ovelha, perfeita, sem mancha, sem mácula, e sacrificavam e ofertavam a Deus em sacrifício pela expiação dos pecados do povo de Israel. Ou seja, sempre era a primeira, o primeiro. E Jesus foi o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que vem, o Deus Todo-Poderoso. É simples, amados. Então cuidado para que não seja enganado pela falsa religião. Porque no final dos tempos, eles vão usar uma falsa religião. Vai se unificar todas as crenças. Vai se unir as evangélicas com a católica, vai se unir com o hinduísmo, vai se unir o judaísmo, o budismo, todas as religiões. Aí muitas pessoas, será que todas as religiões levam a Deus? Somente Jesus leva a Deus. Jesus fala, ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então quem leva ao Pai? Jesus Cristo. Religião não vai salvar ninguém. O que vai salvar é a tua fé em Jesus. Aquele que crê em Jesus, aquele que confessar e for batizado será salvo. Não adianta você ser religioso e não crer em Jesus. Não adianta. Porque o único que vai te levar a salvação e a vida eterna é Jesus Cristo. O Emmanuel, Deus conosco. Aqui no livro de João, fala aqui, ó, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser pelo Filho, por mim. Aí no versículo 10. Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que estou dizendo a vocês, não as digo por mim mesmo. É o Pai que permanece em mim. Ele é quem realiza as suas obras. Acredita em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se não for por outra razão, acreditem, por causa dessas obras. Eu garanto a vocês, quem acredita em mim fará as obras maiores que eu faço. Porque eu vou para o Pai. E o que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer para que o Pai seja glorificado no Filho. E vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu vou fazer. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro advogado. Quais são os mandamentos de Deus?
Aquele que obedecer os meus mandamentos, Deus deixou os mandamentos. Você sabia que a falsa religião, ela vai decretar um dia da semana para adoração? E sabe qual é esse dia? O primeiro dia da semana, o domingo. Aí muitos falam, não, domingo é dia do Senhor. Eu sei que todos os dias é dele, porque tudo foi feito para ele, e nada sem ele teria sido feito. Deus fez céu, a terra, os céus, as estrelas, os dias, foi ele que fez. Só que decretou um dia. Guarda o dia de sábado, não domingo. Quem foi que criou o domingo? A religião. O homem criou o domingo como o dia do Senhor. Mas o verdadeiro dia do Senhor é o sábado, porque Jesus é o Senhor do sábado. Jesus curou no sábado, Jesus expulsou demônios no sábado, comeu espiga de milho no sábado. No entanto, os religiosos queriam condená-los por isso, porque eles estavam infringindo uma lei. Então, você vai deixar de ajudar o teu próximo só porque é sábado? Não adianta você guardar o sábado e não praticar o amor e a misericórdia pelo teu próximo. Não adianta você guardar o sábado e você não socorrer o mais necessitado. Não adianta você guardar o sábado e você não levar aquela pessoa no hospital e socorrer de um acidente. Fingir que nem viu. Que adianta? Então não adianta você guardar os mandamentos e não praticar a palavra. Amor e misericórdia eu quero. Era isso que Jesus queria dizer aos religiosos da época. Eu quero amor e misericórdia. Não adianta cumprir os meus mandamentos, mas não praticá-los. Porque ele pratica os mandamentos, ele ama Deus sobre todas as coisas. Ele não vai adorar os ídolos. Não vai adorar homens, não vai adorar as imagens, não vai prestar culto a esses ídolos. Somente a Deus. E amar o próximo como a ti mesmo. Aquele que vai amar o próximo não vai roubar o próximo, não vai cobiçar a mulher do próximo, não vai ter inveja, não vai matar o próximo, vai honrar o pai, não vai falar o nome de Deus em vão. O que é falar o nome de Deus em vão? É a mesma coisa aqui. Se eu não andar em obediência à palavra, eu vou estar pregando isso aqui em vão. Isso é que é falar o nome de Deus em vão. Falar o nome de Deus em vão é quando você prega a palavra, aquilo que você não vive. Se você prega o que não vive, você está falando o nome de Deus em vão. Sabia disso? Isso quer dizer o nome de Deus em vão. Ah, eu vou pregar para pessoa, mas eu não vivo. Ah, eu vou pregar contra o adultério, mas eu vivo no adultério. É um exemplo. Ah, eu vou pregar contra a idolatria, mas chego lá em casa e vou lá acender a vela para o ídolo. É isso que quer dizer o nome de Deus em vão. Então não adianta você falar de Deus e não viver. Aí você vai lá, ah, eu creio em Jesus, mas no seu coração ainda tem Aparecida. Você não está vivendo a palavra. Ah, eu creio em Jesus, mas ao mesmo tempo ainda tem a Cida no coração. Tem a Cidinha. É em vão. Está falando em vão de Jesus. É como o Senhor disse: seus lábios falam o meu nome, mas o seu coração está longe de mim. Os lábios pronunciam o meu nome, mas o coração está longe de Deus. Dura essa palavra, né? Falar em Jesus, mas o coração está longe. É falar o nome de Deus em vão. É um mandamento. Eu falo de Deus, mas aí o coração está longe de Deus. E aí? Não adianta você falar que serve a Deus, ou fala de Jesus, mas você ainda tem uma devoção por um ídolo. Pela Maria, pela Aparecida, por São Expedito, por São Jorge, não importa. Pelo seu time do coração, por um político, por um religioso. É em vão. Você está idolatrando um homem. Você está idolatrando um ídolo.
Aí você vai falar de Deus Jesus? É em vão. Está falando o nome de Deus em vão. Então o Senhor quer homens e mulheres que obedeçam aos meus mandamentos. João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro advogado, que seja com vocês para sempre, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele permanece com vocês e estará em vocês. Eu não os deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. Quando Jesus foi para o Pai, Ele deixou o quê? O Espírito da verdade, o Espírito Santo, o advogado. Olha aqui, ó. Versículo 25 de João 14. São essas coisas que eu tenho dito enquanto estou em vocês. Versículo 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome, Ele ensinará a vocês todas as coisas e lembrará a vocês tudo o que eu lhe tenho dito. O Espírito Santo é seu advogado, não é Maria. Quem criou isso que Maria advoga? Religião. Quem criou religião? O homem. É onde vai ter a falsa religião. A falsa religião vai juntar com todas as religiões do mundo. Vai formar uma religião só e vai ser entregue ao filho da perdição, o homem do pecado, da iniquidade. A antiga serpente Satanás, o pai da mentira. Ele vai ter o poder da religião na mão. Ele tem, né? O povo acredita. Aí eu acredito que Maria advoga. Na Bíblia não fala que Maria advoga. Isso aqui fala que o Espírito Santo é advogado. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1 fala que Jesus é o advogado. E enviar o advogado para nós. Onde Maria vai ser minha advogada? Aí tem muito casal que fala, está falando mal da Maria. Ninguém está falando mal. Está falando o que a religião não prega. Porque os padres mentem e escondem de vocês a verdade. E ai dele, porque ele vai, os padres, os religiosos que não pregam a verdade para os seus fiéis, vão prestar conta no grande dia pelas almas que se perderam por não conhecer a verdade, achando que Maria advogaria na hora da morte. Quantas pessoas já não morreram acreditando nisso? Imagine, o sangue dessas pessoas está na mão desses religiosos, desses padres, desses bispos, e não pregam a verdade para os fiéis. O sangue dessas almas vão estar na mão deles, no grande dia. Assim como os pastores também que não pregam a verdade contra o segundo e terceiro casamento, vão prestar conta pelas almas que perecerem. Por isso tem pastor que não gosta quando a gente fala a verdade. Por isso tem pastor que não gosta quando a gente denuncia aqui os falsos pastores, os falsos profetas. Se eles pudessem, eles terminavam nós aqui. Mas graças a Deus ainda temos liberdade. Porque eles mentem. Os maus pastores, Ezequiel 34 fala dos maus pastores, João 10. Vão prestar conta por cada alma, por cada sangue que se perdeu. Os pastores de hoje, os líderes religiosos de hoje, se não se arrependerem, ainda eles também podem se arrepender. Eles se arrependerem, ele pode ter chance ainda. E começar a voltar a pregar um verdadeiro evangelho. E parar de mentir para o povo. E estamos aqui mesmo para denunciar mesmo, escancarar a verdade. Doa quem doer, seja pastor, seja padre. Doa quem doer. É para a espada entrar mesmo. Para os profetas. Fica escondendo a verdade do povo. Só pega o que convém a eles. Muitas pessoas não suportam o tipo de mensagem. Porque acham que Deus é só amor,
Deus é justiça também. E no fim dos tempos Deus vai julgar as nações. Ele está julgando. Ele está permitindo o espírito do erro agir. Como o apóstolo Paulo orou em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Deus vai permitir o espírito do erro para aqueles que rejeitam a verdade. Rejeitam a palavra. A palavra que se fez carne. A palavra que se fez carne no meio de nós. Se você tem uma Bíblia na sua casa, você tem a palavra dentro da sua casa, mas ela não é para ficar fechada ou aberta só no Salmo 91. É para ser lida, é para ser provada, é para você estudar ela e deixar Jesus te libertar. João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Que um dia esteve aqui no meio de nós como homem, mas hoje ele está lá no céu com grande poder e glória, aguardando o grande dia da sua volta gloriosa, na sua segunda vinda, para vir buscar a tua noiva, para vir buscar a tua igreja, para vir buscar o teu povo, aqueles que crê. E Jesus quer que você creia, quer que você se arrependa e busque-o em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Salmo 139, a onisciência de Deus. Deus é espírito. Deus não está num pedaço de gesso, Deus não está numa imagem de gesso, Deus não está no crucifixo de madeira, Deus não está mais no crucifixo morto, Deus está vivo. Deus não está morto, Deus está vivo. Deus não está num gesso, não está num pedaço de madeira, não está dentro de um templo. Tudo que é feito por mãos de homens, Deus não habita. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o templo de Deus. Corpo, alma e espírito. Você é formado por corpo, alma e espírito. Deus quer habitar no seu templo, no seu coração. Deus quer que o seu coração seja o altar dele. Onde estiver o seu coração, é onde está o seu Deus. Se o seu coração estiver no dinheiro, seu Deus está no dinheiro, o Deus do dinheiro. Se o teu coração está na Aparecida, está numa deusa. Se o teu coração está nas coisas materiais terrenas, Deus não está em você, porque o seu coração está longe dele. Mas se você tiver Jesus no seu coração, você tem tudo. Não tem coisa melhor que você ter Cristo na sua vida. Pode ter certeza disso. Quando as pessoas passarem a ter Jesus na sua vida, as pessoas vão aprender a amar mais o próximo. Vão aprender a ter mais misericórdia do próximo. A falta de Jesus no coração. Aí, o falso profeta lá no Vaticano fica colocando o homem como centro, o humanismo. Como se o homem fosse o centro. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o centro da tua salvação. Ele tem que ser o centro da sua salvação, não é o homem. É o homem sentado lá no grande trono, não esse homem aqui da terra. O trono branco. E Deus, Ele quer habitar no teu corpo, no teu templo. Templo feito pelas mãos dEle. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Deus é Espírito. Então, o que você estiver fazendo com o seu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Se você estiver no adultério, na fornicação, na prostituição, na idolatria, na feitiçaria, praticando bebedeira, praticando imoralidade sexual, você está profanando o templo de Deus. Você está profanando o templo do Espírito Santo. A
pessoa que está no homossexualismo está profanando o templo de Deus. Os homens de hoje estão na fornicação, está profanando o templo de Deus. A pessoa está no adultério, está profanando o templo de Deus. Então ele está pecando só contra o teu próximo. Ele está pecando contra Deus. É isso que Ele quer, que a gente vivamos em espírito. Deixemos as obras da carne de lado e vivamos em espírito. Porque Deus é espírito. Aquele que tem amor, bondade, fé, mansidão, esperança, longanimidade e fé, para essas coisas não existe lei. Não existe lei para essas coisas. Para quem tem os frutos do Espírito Santo. Mas aqueles que vivem na carne, a lei revela. A lei, ela revela o pecado. Não para condenação, mas sim para salvação. O pecado é revelado para que o homem seja exposto aos seus pecados, para que o Senhor venha purificado do seu pecado, porque Jesus já pagou pelos seus pecados. Só basta essa pessoa se arrepender, abandonando as obras da carne e vivendo os frutos do Espírito. O cigarro está prejudicando o seu pulmão, a bebida está prejudicando o seu rim, seu fígado, está prejudicando a si mesmo, está destruindo a si mesmo, aos ídolos que a pessoa serve, adorando os demônios. Você sabe o que vai acontecer com os idólatras? Sabe o que acontece com os idólatras? Que adoram os ídolos, adoram os demônios. Apocalipse. Apocalipse 8. Fala aqui, ó, a sexta trombeta. Vamos ver aqui a sexta trombeta. Olha o que acontece com os idólatras. Quer ver? Aqui, ó. Apocalipse 9, no versículo 13. A sexta trombeta. O sexto anjo tocou a sua trombeta. Então viu uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que estava diante de Deus. E essa voz dizia ao sexto anjo, que estava com a trombeta: solte os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. O rio Eufrates está secando. Os anjos que estão presos lá. E foram soltos 4 anjos que estavam prontos para a hora e dia e mês do ano, preparados para matar a terça parte dos homens. O número dos cavaleiros do exército dos 4 anjos eram de 200 milhões. Ouvi bem o número. Na minha visão vi os cavalos, os que estavam montados neles tinham couraças cor de fogo, jacinto e enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leão. E das suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. A terça parte dos homens morreu por causa dessas 3 pragas. O fogo, a fumaça e o enxofre que saíram da sua boca dos cavalos, pois a força desses cavalos está na sua boca, na sua cauda. Essas caudas parecem cobras, têm cabeças como as quais fazem estragos. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, mesmo assim, não se arrependeram das obras em suas mãos. O que são as obras de mãos de homens? Os ídolos. Os que fabricam os ídolos, obra na mão de homens. Não deixaram de adorar os demônios, os ídolos, de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, de gesso, de barro, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram de seus homicídios, feitiçarias, prostituições, adivinhações e roubos. Olha o que acontece com os idólatras. Olha o que vai acontecer na sexta trombeta. Olha o juízo aí. Ah, mas Deus é só amor, como muitos pensam aí. Como tem muitos aí que pregam. Deus é amor, amor, amor. É justiça. Se não se arrependerem dos ídolos, vão sofrer grandes consequências. Mas Deus é misericordioso para perdoar aquele que se arrepende. Ele é justo e fiel para nos perdoar.
Através de quem? Do Espírito Santo, o advogado. Ele é o advogado que pode te purificar. O Espírito Santo que pode te purificar de todo o pecado e toda a injustiça. Busque a Deus. Busque o Espírito Santo de Deus na sua vida, para que Ele possa te purificar de todo o pecado e toda a injustiça. Só assim que você vai ser purificado. É pelo Espírito Santo de Deus. Ele que pode te purificar de todo o pecado. Primeiramente, o passo é o arrependimento. Então, o juízo de Deus vai acontecer, já está acontecendo. É como diz, se a pessoa se arrepender, ele é justo e fiel para perdoar e sarar. Amém? Outra trombeta aqui, ó, que fala também, é o quinto anjo. A quinta trombeta que fala aqui, ó. Uma estrela caiu do céu na direção da terra, e a ela foi dar a chave do poço do abismo. Abriu o poço do abismo, e do poço subiu uma fumaça, como se fosse fumaça de uma grande fornalha. O sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça do poço, e da fumaça saíram gafanhotos, que vieram para a terra. A eles foi dado poder assim como tem poder de um escorpião. Já imaginou picar de um escorpião? Foi dito a eles que não fizessem estrago na vegetação, nem no verde, nem nas árvores. Só deviam atingir os homens, que não tinham na fronte a marca de Deus. O que é a marca de Deus? É o selo do Espírito Santo. Se você tiver o selo do Espírito Santo, você tem a marca de Deus. Os gafanhotos não podiam matar, mas podiam atormentar os homens durante 5 meses. Você já imaginou a dor de uma picada de escorpião? É doído, né? Você imagine isso durante 5 meses, sentindo essa dor durante 5 meses. É uma dor insuportável. Durante 5 meses, será que a pessoa aguenta? E olha o que fala aqui, ó. Com essas dores semelhantes àquela produzida por picada de escorpião, nesses dias os homens irão buscar a morte de tanta dor, mas não encontrarão. Desejarão a morte, mas a morte fugirá. Então imagine você querer a morte e nem a morte querer você. É o juízo de Deus. Você quer ficar aqui para receber o juízo de Deus? Ou você quer ser selado pelo Espírito Santo e ser guardado por Deus? Para você fazer isso, você tem que renunciar a tudo. Renunciar a si mesmo. Renunciar ao mundo. É você ser contrário ao mundo, aos prazeres deste mundo. Renunciar ao pecado. Renunciar às obras da carne. E viver em espírito. Se você renunciar ao mundo e aceitar Jesus e crer e for batizado, você vai ser selado, você vai ser guardado. É renúncia. Está preparado para perder tudo por amor a Cristo? Quando o anticristo manifestar, ele vai exigir adoração, ele vai decretar um dia da semana para ele, ele vai exigir uma marca na mão direita ou na testa. Apocalipse 13. E quem não tiver essa marca não pode comprar, não pode vender, não pode trabalhar. Está preparado para isso? Os pastores pregam isso nas igrejas hoje? Os pais estão pregando isso na igreja hoje? Não. Estão preparando vocês pelo que vai vir? Não. E a nossa missão é essa. É para que você se prepare. Coloque em ordem a tua vida com Deus. Se arrependa. Creia e seja batizado. Para que você seja salvo. Você, tua casa e tua família. Por todo aquele que crê e for batizado será salvo. Deus não quer que ninguém pereça. Esse é o amor de Deus. Deus não quer que você sofra desses juízos. Porque vai ser terrível. Esses dias
Esses dias serão terríveis. Esses dias serão maus. Aí tem pastores aí pregando vitória, pregando bênção, que a sua vida vai ser de vitória, que a sua vida vai ser de bênção. Mas não prega arrependimento, não prega a volta de Jesus, não prega juízo. Só prega aquilo que convém a eles e aquilo que o povo quer escutar. É por isso que eu falo, a palavra vai se tornar comichão nos ouvidos. Hoje a palavra se torna comichão nos ouvidos. Coçam. Tem gente que põe a mão, não quer ouvir. Tem gente que chega aqui e balança a cabeça. Eu quero ver no grande dia se vai balançar a cabeça. Não é brincadeira, mano. É tempo de se arrependerem. É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de voltar ao primeiro amor. Amém? Louvado, exaltado, glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Não, vai pegar mais aí. Mas é a mesma palavra de manhã. É igual. Boa tarde, amados, né? Estou aqui em Araçatuba pregando aqui essa mensagem, né? Eu vou encerrar aqui o vídeo, né? Estou aqui com o irmão aqui, né? Com o irmão aqui, ó. O irmão Genilson aqui, ó, na fé aqui junto comigo, apoiando aqui, pregando contra a idolatria, né? Pregando o arrebatamento. Se prepare, amados, né? Volte para o Senhor. Estamos aqui na peleja. Precisando de trabalhadores aí, ó, para ajudar a gente nessa jornada. Amém, amados? Compartilhe a palavra aí. Curta, para que dê mais alcance. Compartilhe, para que esse evangelho, amados, seja pregado a toda criatura. Amém? Deus abençoe vocês aí. Abençoe o Michael Piccoli, o Gabriel Santos, que está assistindo ao vivo.